Chega a ser engraçado, mas a primeira vez que Jericó foi visitada, ainda no século XIX, pelo explorador Edward Robinson, ela foi confundida como sendo uma colina de lixo e nada mais. Passariam ainda 7 décadas até que uma expedição austríaco-alemã apresentasse um primeiro estágio de conhecimento científico ou arqueológico da área, que finalmente identificou o local como sendo as ruínas da antiga cidade de Jericó. Em 1936, o arqueólogo britânico John Garstang realizou novas escavações no local e confirmou, a partir de um método de datação desenvolvido na época, que houve aqui uma destruição das muralhas por volta de 1400 a.C., o que concordava com a cronologia bíblica. Numa palavra, escreveu Garstang, por todos os detalhes materiais e pela data, a queda de Jericó teve lugar exatamente conforme a narrativa bíblica. Nossa demonstração reconhecemos, limitada. Contudo, sobre o material observado, concluímos que as paredes caíram abaladas por um terremoto e a cidade foi destruída pelo fogo em cerca de 1400 a.C. Foi exatamente aqui embaixo que Garstang fez as escavações dele. O grande problema é que a colina mostrava uma estratigrafia muito complicada. Foram detectadas aqui, por exemplo, 18 camadas sobrepostas quase horizontalmente. E os buracos cheios de escombros das escavações precedentes que não tiveram aquele mesmo rigor técnico das últimas investigações. Então, após a Segunda Guerra Mundial, Kathleen Kenyon, outra arqueóloga britânica, reabriu as escavações numa limitada área e chegou a uma conclusão diferente de Garstang, que aparentemente invalidava a narrativa bíblica. Foi exatamente aqui que Kathleen Kenyon começou as suas escavações. Ela descobriu lá embaixo esta maciça torre, que foi uma das principais, uma das primeiras construções da cidade de Jericó. Kathleen Kenyon também desenvolveu um método estratigráfico que ajudou a entender um pouco esse sítio arqueológico. O grande problema é que as conclusões que Kathleen Kenyon chegou chocavam-se tremendamente com a versão bíblica do relato da destruição de Jericó. A cidade fora destruída e abandonada 150 anos antes de Josué. Logo, não havia nenhuma Jericó habitada nos dias da conquista israelita, e a história das muralhas caindo ao som de trombetas não passaria de lenda. Esse foi um argumento muito forte, usado até hoje pelos críticos, tanto em livros como artigos que pretendem desmentir o relato bíblico acerca da destruição de Jericó. Afinal de contas, ninguém tinha refeito os estudos de Kenyon. O que todos faziam era repetir as suas conclusões. Até que Bryant Wood, PhD em arqueologia sírio-palestiniense pela Universidade de Toronto, estudou as notas de Kenyon e refez os seus passos, chegando a uma outra conclusão. Garstang estava certo. Jericó fora destruída não em cerca de 1150 a.C., mas por volta de 1400, conforme a cronologia bíblica. Veja bem, deixe-me ver se consigo explicar isto de um modo mais simplificado, para que você veja qual o principal ponto de discordância entre Brian Wood e Kathleen Kenyon. Veja, é muito fácil encontrar aqui em Jericó restos de cerâmica de vários períodos. Eu tenho aqui fácil, olha, uma alça e uma borda de algum vaso antigo. Várias épocas estão representadas na cerâmica local. Veja, esses pedaços de cerâmica têm milhares de anos. Wood percebeu que Kenyon, além de escavar numa parte bastante reduzida do sítio, ficou por demais influenciada quando não encontrou aqui em Jericó um tipo de cerâmica cipriota comum do final do bronze e início do ferro. Ela supôs, a partir dessa ausência, que a cidade não poderia existir nesse período, senão ela estaria repleta daquela cerâmica importada por várias cidades da região. Seria como se daqui a 2000 anos os arqueólogos encontrassem uma cidade perto de São Paulo e localizassem ali aparelhos de celular de uma marca modelo 8X e 10Y, mas não encontrassem nenhum exemplar do modelo 9. Então deduziriam que a cidade não estava habitada na época em que o modelo 9 de aparelho foi lançado. Caso contrário, encontraríamos vários deles nos escombros da cidade. Bryant Wood, por sua vez, deu mais importância aos artefatos in situ e descobriu, por exemplo, que a cidade possuía túmulos, já apontados nos trabalhos de Garstang, nos quais foram encontrados selos egípcios escaravelhos. Esses selos teriam o nome de faraós que governaram de 1500 até 1380 a.C. Logo, a fortaleza tinha de existir em alguma época dentro desse período de tempo, pois o seu cemitério era comumente utilizado. Essa assertiva contradiz a antiga conclusão de Kenyon
de que a cidade fora abandonada por volta de 1550 a.C. Existe ainda outro problema com as interpretações de Kenyon. É que o seu método de datação indicou que o muro interior da cidade, lembra, a cidade tinha 2 muros, aquele ali dataria do período do Bronze Antigo, entre 2300 e 2200 a.C. Isto o colocaria em pelo menos 800 anos antes de Josué e, portanto, não poderia existir em seu tempo. Ao realizar escavações em Jerusalém, a equipe de Kenyon encontrou muros da antiga cidade dos Jebuseus que datavam de 1800 a.C., mas ainda eram utilizados 900 anos depois, ainda nos dias de Salomão. A sua datação, portanto, revelou quando esses muros de Jericó foram construídos, mas não quando eles foram derrubados. Ademais, escavações em outras antigas cidades revelam que sólidos muros como estes se mantiveram firmes por séculos e séculos, protegendo a população local. Agora, ainda que não se aceite datar Jericó dentro de uma cronologia bíblica, nós somos obrigados a admitir que a sua destruição encaixa-se muito bem com o que está descrito em Josué capítulo 6, versos 1 a 27. E até Kathleen Kenyon admitia isso. Esse é um dado que os críticos não podem negar. Você quer ver? Então, vem comigo que eu te mostro. A cidade mostra sinais claros que foi derrubada por algum abalo sísmico ou coisa parecida. Lembra, ela tinha 2 muros, como você pode ver, um muro interno e outro aqui. E o mais curioso é que esses muros caíram de dentro para fora. Qualquer um pode ver nitidamente isso aqui. E o mais curioso é que se fosse apenas um terremoto, todos os muros da cidade poderiam ter caído, mas apenas esta parte aqui e mais uma outra lá atrás caíram. Na nossa opinião, do ponto de vista arqueológico, foi por aqui que o exército de Josué entrou e atacou a cidade. Não foi definitivamente um ataque militar comum que normalmente derrubaria as muralhas para dentro, com o uso de um ariete, isto é, uma máquina de guerra para abater muralhas com um forte pedaço de madeira. Seria, portanto, esta queda que eu vejo aqui como arqueólogo, aquela provocada pelas trombetas de Josué? É razoável, é possível, mas as evidências não param por aqui. Existe algo mais que eu quero mostrar para você. Vem comigo. Veja, logo aqui em cima, após os muros serem derrubados, a cidade foi queimada. Veja aqui, as marcas de queimado podem ser vistas nessas cinzas que estão aqui. É aqui que tudo indica que houve um incêndio e uma queda dos muros, mais uma vez repito, de fora para dentro, e tudo num mesmo evento. Esse é um dado claro da arqueologia e os especialistas concordam com ele. Novamente, nós vemos a coincidência com o texto bíblico. Veja o que a Bíblia diz. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia. Josué 6, 24. As evidências mostram que a destruição da cidade de Jericó aconteceu numa época posterior à colheita, imediatamente após a colheita. E por que deduzimos isto? Aqui você tem vários pedaços de cerâmica que na verdade eram potes, jarros para guardar cereais. E muitos desses jarros, esses aqui estão quebrados, muitos que foram encontrados inteiros, estavam repletos de cereais. O que isso nos leva a entender? Esses vasos, por estarem cheios de cereais, demonstram que a cidade foi atacada depois de uma colheita, porém ela não foi saqueada. Isso é curioso, porque um exército entraria na cidade, atacaria a cidade e não sacaria a comida da cidade. Mais uma vez, esta evidência arqueológica está de acordo com o texto bíblico, no qual diz que Deus ordenou aos hebreus que destruíssem a cidade, mas não saqueassem nada de seu interior. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídas. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Josué 6, 17 e 18. Mas falando em Raabe, seu nome nos traz algumas perguntas. Como a casa dela não foi destruída se ficava no muro da cidade e os muros caíram? Em primeiro lugar, você viu que nem todos os muros da cidade caíram no ataque, mas apenas aquela parte da frente e talvez alguns pedaços da parte de trás da cidade e que ainda não foi devidamente escavada. Além do mais, Jericó tinha um duplo muro e a casa de Raabe certamente ficava entre muros. Uma forma de aumentar a segurança de uma fortaleza seria colocar casas particulares entre os muros.
Ainda sobre Raabe. O fato da vida dela ser poupada, sendo ela uma prostituta e havendo mentido aos emissários do rei de Jericó, não significa que Deus estivesse endossando os pecados da mentira e do adultério explicitamente condenados nos 10 mandamentos. O que muitos leitores precisam entender é que a Bíblia não endossa tudo aquilo que descreve. Ela apenas descreve e, para isso, usa uma linguagem determinista, comum também a outros tratados da época. Esta linguagem dá a impressão que Deus ordena coisas que, na verdade, Ele apenas tolera. E tolera temporariamente. Deixe-me explicar melhor esta questão de linguagem determinista. Na cultura do Antigo Oriente Médio, era comum as pessoas se expressarem, digamos, usando a divindade como autor de todo e qualquer acontecimento ocorrido na história da humanidade. Esta linguagem indica que tudo seria mais ou menos semelhante a quando dizemos a um paciente: se Deus quiser, você ficará logo bom e terá alta. Mas isto é apenas uma expressão idiomática que não pode ser tomada ao pé da letra. Se ele não ficar bom e morrer no hospital, isso não quer dizer que Deus desejou o seu sofrimento. O Senhor apenas não impediu que ele morresse. Existe, portanto, uma grande diferença entre não impedir e desejar. Assim, repetimos, Deus não mandou Raabe mentir. Apenas teve misericórdia de uma mulher que era sincera de coração. Mas alguém pode argumentar: bem, mas ela era uma prostituta. Ora, não sabemos as razões sociais que levaram Raabe e outras milhares de jovens do mundo inteiro à prostituição. Não podemos ser juízes das pessoas nem julgá-las com o nosso código de valores. Muitas são vítimas de abuso, estupro, sequestro e outras tantas violências sociais que as encaminharam para esta vida. Elas tentam de todo modo, a todo custo, sair deste mundo. E por que não supor que Raabe seria mais uma dessas vítimas da violência humana? Nesse incidente, Deus manifestou a sua graça salvadora a uma vítima social dona de uma fé genuína, isto com o propósito de salvá-la de sua vida de pecado. O mesmo poder regenerador que atuaria na vida da mulher adúltera durante o ministério de Cristo também transformou a vida da prostituta de Jericó. E o mesmo amor compassivo que perdoaria a negação de Pedro também perdoou a sua mentira. A galeria dos heróis da fé, descrita em Hebreus capítulo 11, da qual Raabe faz parte, não é composta por santos que nunca pecaram. Ela antes fala de pessoas bem humanas, com suas falhas, características, defeitos, pessoas que alcançaram pela graça divina a vitória sobre o pecado. Pessoas, enfim, como eu e você, carentes de Deus e de salvação. Se você entender isto, compreenderá o sentido da palavra graça e sua vida, meu amigo, será muito mais feliz. Mas agora é hora de dizer até logo, pois o programa Evidências de hoje chegou ao fim. Mas não perca o nosso próximo encontro semana que vem, aqui na TV Novo Tempo, para mais uma aventura pelas terras bíblicas. Até lá!